Meus queridos irmãos, a paz do Senhor seja com todos. Peace of the Lord to all brothers and sisters tonight. Quero convidar os amados irmãos I would like to invite all of my brothers tonight para nós abrirmos a palavra de Deus so we can open up our Bibles no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, in the Gospel of John, capítulo 11. chapter 11. Enquanto vocês localizam, While you find it, eu quero agradecer ao Senhor I would like to thank the Lord por esta oportunidade riquíssima for this rich opportunity de poder estar com os brasileiros e com os to be irlandeses, here with the Brazilians, with the Irish, adorando ao único que merece a nossa atenção, worshiping the only one that deserves our attention, Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Christ, our Savior. Ao pastor Cláudio e também à nossa irmã Fernanda, To Pastor Claudio and Sister Fernanda, eu expresso a minha gratidão I would like to express my gratitude pela hospedagem, for the hospitality, pelas palavras, for the words, pela amizade, for the por friendship, tudo que tem feito por mim for e pela minha everything família. they've been doing for me and for my Que o family. Senhor Jesus continue te abençoando, May the Lord continue to bless te you, prosperando em tudo e em todas as áreas. to prosper you in everywhere. E que o reino de Deus avance, And may the kingdom of God keep going. que almas venham se achegar a este lugar. And more souls will come to this place. Grande avivamento espiritual And a revival will come to this o place. Senhor tem preparado para este povo. The Lord has prepared for these people. E espero que você tenha 2025 de muitas vitórias. And I hope that you have a blessed 2025. 2024 está ficando para trás. 2024, we're leaving it behind. Como disse nosso querido irmão Thomas, Just like our brother Thomas said, o que ficou para trás, não vamos mais olhar. what's behind, we're not going to look back anymore. Nós vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. We're going to look up to Jesus, who's the author of our faith. Amém? Amen. João capítulo 11, John chapter 11. eu quero ler apenas o versículo 40, I just want to read the verse 40, que diz assim: which says, Disse-lhe então Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Jesus said to her, "Did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God?" Amém. Amen. João, quando escreve esse evangelho, When John wrote this gospel, ele quer mostrar a divindade de Cristo. he wants to show God divinity. E por isso ele enfatiza os milagres de Jesus. So he emphasizes Jesus' miracles. Neste capítulo 11, On this chapter 11, nós temos dos maiores milagres registrados na história, we have the biggest miracle ever registered in que history, foi a ressurreição de Lázaro. which was Lazarus' resurrection. Na Bíblia fala de várias ressurreições. The Bible talks about a lot of resurrections. Ao longo da história existem relatos There is a lot of stories throughout the years about resurrections. de pessoas que morreram e que ressuscitaram. Stories about people who have died but have resurrected. Mas Lázaro foi o único que ressuscitou após 4 dias de falecimento, de estar morto. But Lazarus was the only person that resurrected after being dead for 4 days. Porque Jesus é o dono da vida. Because Jesus is the Lord of life. O Jesus que nós estamos adorando aqui nesta The noite, Jesus that we're worshiping here tonight. Ele é todo poderoso. He is almighty. E Ele quer revelar a sua glória em nossas He wants to vidas. reveal His glory into our lives. Essa passagem de João capítulo 11 So this passage here in John 11, mostra o dilema que viveu essa família. it shows here what this family went through. Uma família composta por 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro. It was a family made of 3 people, Martha, Mary, and Lazarus. E detalhe muito importante de analisar aqui nesse texto And a very important thing that we might notice here on this text é que eles são chamados de amigos de Jesus. is that they're called Jesus' friend. O versículo 5 do capítulo 11 Verse 5 on chapter 11, diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. it says that Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus. O amor de Jesus é o amor mais sincero.
Jesus' love is the most sincere love. É o amor mais profundo. It's the most profound love. Na verdade, Jesus é a personificação do amor do Pai. Jesus is love himself through the Father. Ninguém ama como Jesus. Nobody loves like Jesus does. O ser humano, ele também ama. Human beings, they do love, Mas o amor do ser humano, por mais profundo que seja, but it doesn't matter how deep the human love is, é limitado. it is limited. Por exemplo, For example, um pai, ao ver o seu filho doente, a father when sees his child sick, ele ama o seu filho. he loves his child. Mas às vezes o amor do pai não pode fazer nada para curar o seu filho. But the love of this father can't do much to heal that son. Você ama, You love, mas não pode fazer nada. but you can't do anything. Porque o nosso amor tem limites. Because our love is limited. Mas o amor de Jesus não tem But limites. there's no limit to the love of Jesus. O amor de Jesus cura. Jesus' love O amor de heals. Jesus liberta. Jesus' love sets people E foi free. por esse amor que Jesus morreu na cruz para que tenhamos And it vida was through this eterna. love that Jesus died on the cross so Você that we pode could have glorificar a eternal Deus love. por Can you isso? glorify the Lord for this? Amém? Amen. Agora, é interessante nós observarmos o que nós podemos esperar de alguém que diz que nos ama. Now it is interesting that we can expect something from someone that says that loves us. Quando o esposo diz para a esposa, eu te amo, When a husband says to his wife, I love you, ele espera proteção, carinho e fidelidade. he expects protection, love, fidelity. Quando um pai diz para um filho, eu te amo, When a father says to his son, I love you, o filho espera proteção, carinho, somente coisas boas. the child expects love, protection, only good things from his father. Agora, o que esperar de Jesus quando diz que nos ama? But what can we expect from Jesus when he says that he loves us? Então surge um problema aqui nesse texto, que na verdade não é um problema, é apenas um dilema. An issue comes up here in this text, but in reality it's not an issue, but a solution. O versículo de número 1 e o versículo de número 2 de João capítulo 11 So on John chapter 11 verses 1 and 2 diz says, o seguinte, eu vou ler aqui o texto. it says the following, I will E read você the pode text and then acompanhar aí you can comigo? follow on with me. Versículos 1 e 2 diz assim, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Vou ler só o versículo 1 agora. I'm only going to read verse 1 now. Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary and his sister Martha. A enfermidade chegou na casa. Illness came into that house. Essa família, This family, que eram amigos de Jesus e também eram amados por which Jesus, were Jesus' friends and were also loved by Jesus, vão enfrentar este quadro de enfermidade. they will face this illness. E quando nós lemos o capítulo de número 11, And then when we read the whole chapter 11, nós vamos ver que essa enfermidade levou Lázaro à we morte. will see that this illness brought Lazarus to his death. Então surge a pergunta, mas Jesus não amava? So the question comes up, but didn't Jesus love him? Então por que Lázaro morreu? Then why did Lazarus die? Jesus não amava? Didn't Jesus love? Por que permitiu a doença chegar naquela Why família? did Jesus allow the illness, the sickness, get into that family? Falar do sofrimento na Bíblia, falar de sofrimento na Bíblia To talk about suffering in the Bible, não é fácil. it is not easy. Porque o sofrimento ele não tem a ver com a minha fé. Because suffering, it doesn't have anything to do with my faith. O sofrimento não tem a ver com aquilo que eu acredito ou não. Suffering doesn't have to do with what I believe or don't believe. Jesus disse, no mundo tereis aflições. The Lord says that in the world you'll have afflictions. O sofrimento faz parte da existência humana. Suffering is part of being human. Todos nós que estamos aqui passamos por alguma espécie de sofrimento. All of us here has faced some sort of suffering. Pode ser que você está aqui essa noite e a sua vida você está passando por algum momento difícil. Maybe you're here tonight and you're facing a difficult time. Talvez esse ano de 2024 foi um dos piores da sua vida até Maybe hoje. this year, 2024, was probably the worst year of your life. Mas eu quero dizer para você que apesar disso, But I want to tell you that even though this happened,
Jesus continua te amando. Jesus still loves you. Você pode dizer amém por Can you isso? say amen to that? Quando nós lemos o versículo de número 37 do capítulo 11, When we read verse 37 from chapter 11, nós vamos observar que os amigos de Marta, Maria e Lázaro, we will see that Martha, Mary's and Lazarus' friend, ao presenciarem a morte de Lázaro, disseram: when they were aware of Lazarus' death, não poderia este que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Versículo 37. but some of them said, could not he who opened the eyes of the blind man also have kept this man from dying? Em outras palavras, eles estavam dizendo: In other words, they were saying, que amor é esse what love is this? que Jesus sente por essa família, What kind of love is this that Jesus feels for this family? que não os livrou do A sofrimento, love that did not prevent them to suffer, que não os livrou da that dificuldade. did not prevent them for facing this difficult time. Nós vivemos um tempo We live in a time em que a teologia da prosperidade that the theology of prosperity, ela está avançando em nossas it igrejas. is going forward in our churches. A teologia da prosperidade, The theology of ela prosperity, ensina que nós não podemos admitir o sofrimento. it teaches us that we cannot agree to suffering. A teologia da prosperidade, ela atribui sofrimento ao pecado. So this theology says that suffering is the same thing as committing sin. Nós sabemos que o sofrimento entrou no mundo pelo pecado, We know that suffering did come into this world through sinning, mas não significa que todas as vezes que eu sofro, but that doesn't mean that every time that I suffer, que eu estou em pecado. it means that I committed a sin. Quando nós olhamos para a Escritura, When we look at Scripture, nós veremos que Deus tem um propósito no sofrimento. we see that Jesus has the Lord has a reason for us in suffering, Porque Deus é soberano e tem o controle da história. because the Lord is sovereign of all the story and has control of everything. Ele controla todas as He coisas. controls everything. Então os amigos de Marta, Maria e Lázaro So the friends of Martha, Mary, and Lazarus, frequentavam essa igreja da teologia da prosperidade. they probably visited this theology of prosperity church. Disseram, mas Jesus não amava eles? They said, but didn't Jesus love him? Que amor é esse que deixa ficar doente e deixa morrer? What kind of love is this that let them get sick and eventually die? E é isso que Satanás não entende. Satanás não conhece o que é amor. This is the thing that Satan can't understand, because he doesn't understand what love is. Porque Satanás, ele imagina que amar é por aquilo que se pode fazer. Satan thinks that love is only something that you can do for another person. Mas nós devemos amar não por aquilo que Deus pode fazer, But we can't love Lord just for the things that he can do, mas porque Ele é. but because what he is. Porque Ele existe. Because he exists. Porque Ele é o Senhor. Because he is Lord. É por isso que nós o amamos. That's why we love him. Agora o que me chama a atenção e eu quero compartilhar com você aqui nesse texto, What catches my attention here, and I would like to share with you here in this text, está no versículo 3. it's on verse 3. Quando Marta e Maria viram que Lázaro estava enfermo, So when Martha and Mary saw that Lazarus was sick, elas enviaram um mensageiro até Jesus, they sent a messenger to Jesus com a seguinte mensagem: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. with the following message: Lord, he who you love is ill. Então a primeira atitude de Marta e Maria, So the first thing that Martha and Mary did diante do sofrimento, when they were facing the suffering foi buscar socorro em Jesus. was to get help in Jesus. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse final de ano. And that's what we're here at the end of the year here tonight. Nós viemos aqui buscar o socorro do nosso Deus, We are here to ask Lord for his help, porque Ele pode fazer um milagre em nossas because vidas, he can do a miracle in our lives. porque Ele pode repreender toda a obra do inferno contra as nossas Because vidas. he can rebuke anything that Satan may have against Será que our você lives. pode glorificar Can Jesus you por isso? glorify the Lord for this? Aleluia, Jesus. Agora vamos meditar mais sobre esse assunto. Now let's keep on meditation on this. Na época de Marta e Maria, So at the time of Martha and Mary, não havia celular, there was no smartphones, não havia internet, there was no internet, não havia nenhum tipo de sistema de navegação. there was no GPS thing.
E a pergunta é como que Marta e Maria conseguiram descobrir a localização de Jesus? And the question is, how did Martha and Mary find out Jesus' location? Nós podemos ver aqui no texto que o mensageiro foi solicitado e ele chegou até Jesus. We can see here from the text that they did send the messenger and the messenger did reach Jesus. E quando você manda uma correspondência para alguém, And when you send a letter to someone, você precisa ter o endereço dela. you need their address. Você precisa ter a localização dessa You pessoa. need to know their location. Então nós entendemos que se Marta e Maria enviaram mensageiros até Jesus, So if we understand that Martha and Mary did send a messenger to é Jesus, porque elas sabiam aonde Jesus estava. it's because they knew where Jesus was. E a pergunta é, onde Jesus estava? And the question is, where was Jesus? Então nós vamos ler o capítulo 10 And so we're going to read chapter 10 e o versículo 40 and on verse 40. e nós vamos descobrir a localização de Jesus. And we're going to find out Jesus' location. João capítulo 10, versículo 40. John chapter 10 verses 40. Preste muita atenção nos detalhes. Pay attention to the detail here. Diz assim: e retirou-se outra vez Jesus para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. He went away again across the Jordan to the place where John had been baptizing at first, and there he remained. Então, quando Lázaro estava doente, So when Lazarus was sick, Jesus estava Jesus was em algum lugar além do Jordão, somewhere beyond Jordan, no lugar onde João tinha batizado primeiro. where John had baptized at first. Duas informações: Two information: além do Jordão across the Jordan e lugar onde João tinha batizado. and the place where John had been baptized. Agora nós vamos ao capítulo 1 deste mesmo livro, And then we're going to go on to chapter 1 from this very versículo same 28. book and verses 8. So John 1:8. João capítulo 1, versículo 28. So chapter 1 verses 28. Lembra da informação? Do you remember the information? Além do Jordão Across the Jordan e lugar onde João estava batizando. and the place where John was baptizing. E o versículo 28 diz assim: estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, lugar onde João estava batizando. These things took place in Bethany, across the Jordan, where John was baptizing. Nessa tradução está Beit-Abara, Betabara, né? Beit-Abara. It's a different translation there in Portuguese. Mas a tradução correta também é Betânia. But this is also a good translation as well. Interessante que o nome do lugar que Marta, Maria e Lázaro morava também era Betânia. The interesting thing is that the place where Martha, Mary and Lazarus lived was also Bethany. E João capítulo 1, versículo 28, And John chapter 1 verses 28 diz que Jesus estava em Betânia, said that Jesus was in Bethany. mas não era a mesma Betânia, But it wasn't the same Bethany. porque existiam duas Because Betânias. there was two different Bethanies. A Betânia da Judéia The Bethany from Judea e a Betânia além do Jordão. and the Bethany across the Jordan. A Betânia de Marta, Maria e Lázaro The Bethany from Martha, Mary and Lazarus estava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. was 3 kilometers from Jerusalem. Mas a Betânia que estava além do Jordão, But the Bethany that was across the Jordan numa medida linear, and going straight ahead estava a mais ou menos 40 quilômetros de was distância. roughly about 40 kilometers in distance. E como pode alguém que não tem celular, And how come a person that does not have a phone, alguém que não tem um GPS, someone that doesn't have a GPS, conseguir achar outra pessoa com tanta precisão how can a person find then a 40 another one quilômetros de distância? with such precision 40 kilometers away? Eu imagino a cena. I can only imagine the scene. O mensageiro dizendo: The messenger saying, Marta e Maria, Martha and Mary, é longe a it viagem. is very far. Eu não tenho carro. I don't have a car. Eu não tenho veículo. I don't have a vehicle. Vou ter que andar tudo isso a I'm gonna pé. have to walk all that. Você tem certeza que Jesus está lá? Are you sure that Jesus is there? E Jesus realmente estava lá. And Jesus really was there. E a lição que nós aprendemos com And isso the lesson that we learn from this é que quem tem intimidade com is Jesus the person that has intimacy with the sempre Lord sabe onde encontrá-lo. always knew where to find him.
Amém? Amen. Quem tem intimidade com Jesus The person that has intimacy with the não Lord, perde Jesus de vista. do not lose sight of Him. E é por isso que você está aqui. And that's why you're here tonight. Porque você veio aqui por causa de Jesus. Because you're here because of Jesus. E por que vir à igreja? Why do we come to Porque você church? sabe que Jesus está aqui. Because you know that Jesus is here. Se não era melhor ter ficado em casa? Well, because then it would be better if you just stayed home. Talvez o seu parente mais querido não esteja aqui. Maybe your favorite family member isn't here tonight. Talvez o seu amigo mais chegado do que o irmão não esteja aqui. Maybe your closest friend isn't here tonight. Mas Jesus, o teu amigo, já está presente Jesus, para te your curar. friend, He's here tonight to heal you. Será que você pode levantar a sua mão e Can you raise glorificar your ao hand and Senhor? glorify the Lord? Pastor Cláudio, Pastor Claudio, eu acho muito interessante o comportamento das pessoas. I find quite interesting people's behavior. Quando os Lázaros morrem, When Lazarus died, as pessoas sabem onde procurar ajuda. when they know where to seek help when the Lazarus died. Existem muitas pessoas que não gostam de vir à igreja. There's a lot of people that doesn't like coming to church. Mas quando Lázaro morre, é o primeiro lugar que elas But procuram. when Lazarus died, it's the first place that they look for. Quando Lázaro morre, When Lazarus died, que o homem não pode fazer nada, when the man can't do anything, aí diz, vamos para a and igreja. they'd be like, oh, let's go to Vamos church. pedir oração. Let's ask for prayer. Porque as pessoas sabem que Jesus está aqui. Because people know that Jesus is here. Outro detalhe que eu vejo aqui nesse texto Another detail that I find here in this text é que Marta e Maria is that Martha and Mary, pediram ajuda they asked help através de um mensageiro. through a messenger, E o mensageiro and the messenger, já está aqui neste culto. he's already here É o tonight. Espírito Santo It de is the Holy Deus. Spirit of God. O Espírito Santo de Deus é o nosso mensageiro, The Holy Spirit of God is our messenger que leva as nossas orações até that Deus. brings our prayer to the Lord. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, The Bible says that we don't know how to pray, mas o Espírito de but Deus the Spirit of God, intercede por He nós does pray for us com gemidos with, inexprimíveis. with a lot of weeping. Você pode glorificar a Jesus nesta Can you noite, glorify the Lord tonight? porque Ele está levando tua oração até o Because trono de He's bringing Deus. all your prayers up to the Eu throne quero of ver God. você adorando a I Jesus want por to esta see you palavra. worshiping the Lord tonight because of this word. Aleluia. Hallelujah. A mensagem que Marta e Maria envia através do mensageiro The message that Martha and Mary sent to the messenger, era uma mensagem de comunicado. it was just a message of letting Jesus know Aquele a quem tu amas está enfermo. the one who you love is ill. E agora eu quero olhar com você a atitude de Jesus. And I want to look with you Jesus' attitude No versículo 4, on verse 4. o mensageiro percorre aí mais ou menos 40 quilômetros. The messenger runs roughly 40 kilometers. Não tinha Tesco, There was no Tesco. não tinha Lido, There was no Lidl. não tinha Coca-Cola. There was no Coke. Provavelmente ele estava muito cansado. He was probably very tired. Mas olha a atitude de Jesus no versículo 4. But look what Jesus did on verse 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. When Jesus heard it, he said, "This illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it." Quando a mensagem chegou até Jesus, When the message got to Jesus, Jesus ouviu isto Jesus heard this e disse: and said, esta enfermidade não é para a morte, "This illness is not for death. mas é para que o meu nome It's so that my name seja glorificado. be glorified." Em algumas traduções no grego, In some translations in Greek, Jesus disse: esta enfermidade não acabará em morte. in some translations in Greek, it says Jesus saying that this will not lead to a death. Eles levam um problema que acabou de começar They bring the problem that has only started, e Jesus já está dizendo como é que ele vai terminar. and Jesus is already saying how the problem is going to end.
Talvez você está aqui nessa noite pensando, como vai terminar a minha vida? Maybe you're here tonight and you're wondering how it's going to be the end of your life. Como vai terminar essa luta que eu estou enfrentando? How this problem that I'm facing will end. Não acabará em lágrimas. It will not end in tears. Não acabará em tristeza. It will not end in sadness. Não acabará em confusão. It will not end in confusion. Mas acabará But it will end em você, in you. glorificando o nome do Senhor Glorifying Jesus the Lord Cristo. God. Aleluia. Hallelujah. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. This illness does not lead to death. It is for the glory of God. Eu me encanto porque Jesus não fica desesperado. I'm amazed because Jesus doesn't get desperate. Jesus não reagiu. E agora? O que eu vou fazer? Lázaro morreu. Jesus doesn't react like, oh no, what I'm going to do now? O que eu vou Lazarus is fazer going to die. agora? What I'm going to do now? Jesus está sempre tranquilo, Jesus is always porque in no peace. trono de Deus não há desespero. Because in God's throne there is no desperation. Jesus não se desespera com seu desespero. Jesus does not get desperate because of your desperation. Mais uma vez eu falo do Thomas. Once again, I talk about Thomas. Quando estiver dando tudo errado aqui, When everything is going wrong here, você ergue a cabeça e olha para cima, you look up. porque é de lá que vem o socorro. Because that's where your help will come from. É de lá que vem a vitória. That's where your victory will come É de from. lá que vem o milagre de Deus sobre a sua vida. That's where God's miracle on your life will come from. O segundo detalhe, eu já começo a encerrar. The second detail, and I will start to wrap up. Eu não sei quanto tempo ainda me resta. I don't know how many time I have left. O pastor Cláudio disse mais uns 15 minutos. Pastor Craig said another 15 minutes. Mas vamos ao versículo 6. But let's go to verse 6. Outra atitude de Jesus que me impressiona. Another Jesus attitude that impresses me. A primeira foi a tranquilidade, The first one was how at peace Jesus was, mostrando eu estou no controle. showing that how in control he was. A segunda atitude de Jesus está no versículo 6. And Jesus' second attitude is in chapter, it's verse 6. Diz assim, ouvindo pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. So when he heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer in the place where he was. Essa semana eu estava em Londres. This week I was in London. Já era de madrugada. It was late at night. E o meu filho Noah, que completou ontem 3 anos de idade, And my son Noah, who just turned 3 yesterday, ele começou a ficar sem respiração. he stopped breathing. Ele estava engasgado. He was choking. A minha esposa me chamou, que eu estava na parte de baixo da casa. My wife called me because I was downstairs. Imediatamente eu subi correndo as escadas, And immediately I just ran up the stairs com todo esse peso, with all this heaviness, subindo aquelas escadas. with all this way getting up the stairs. E a casa toda tremeu. And the whole house was shaking. Mas eu estava desesperado. But I was desperate. Quando eu vi a situação do meu filho, pensei, por algum instante, será que vai sobreviver? And when I looked at my son, I thought, oh no, is he going to survive? Porque ele já nasceu prematuro. Because he was born premature. Teve alguns problemas He respiratórios. had some breathing issues, Mas eu nunca vi ele naquele estado. but I had never seen him in that Ele situation. tentava puxar o ar e o ar não vinha. He tried to breathe, but he couldn't. E graças a Deus, And thank to the Lord que a casa em que estávamos hospedados that the house that we were in fica a 50 metros do hospital. was just 15 meters from the hospital. Então a pastora, So a esposa do pastor, the pastor's wife pegou a minha esposa e o meu filho got my wife and my son, e correram rapidamente para o hospital. and they ran quickly to the hospital. E ali socorreram meu And filho. there he got help. E ele está bem, graças a And Deus. he's well, thank the Lord. Mas eu fiquei desesperado. But I was desperate. Agora imagina Marta e Maria. But now can you imagine Martha and Mary? O irmão estava morrendo em casa. The brother was dying at home. Imagina ela dizendo para o mensageiro, corre pelo amor de Deus. And can you imagine them telling the messenger, can you please hurry up? E o mensageiro vai depressa. And the messenger is going really quick. E quando chega até And Jesus, when he gets to Jesus, dizendo, o Senhor está enfermo, aquele a quem tu and amas. he tells Jesus, the one that he loves, he's ill. Jesus está todo sereno, tranquilo. And Jesus is serene and he's at peace. Jesus diz, And
O meu Jesus nome vai says, ser glorificado nisso. my name will be glorified in E em this. segundo lugar, Jesus disse, And in second place, Jesus says, diga para Marta e Maria que eu não vou agora. tell Martha and Mary, I won't be going now. Eu vou ficar mais 2 dias aqui. I'm going to stay here another 2 days, Depois eu vou. and then I will go. Qual é a lição que Jesus está ensinando? What lesson is Jesus teaching us here? Eu vou fazer o milagre na sua vida. I will do the miracle in Mas your não é life, quando você quer. but not when you want. É quando Ele quiser. It's when He wants. É no tempo dele. It's Jesus' time. É na hora dele. It's when He wants. O tempo não diz a Deus It's not, time isn't to do with the Lord, o que Deus tem que fazer. what He has to do. Mas é Deus que controla o tempo. It's the Lord who controls the time. É Ele que controla todas as coisas. He's the one who controls all E nós things. precisamos aprender And we need to learn a esperar o tempo de Deus. to wait the Lord's time. Vou para o final da história. I'm going to go to the end of the story. Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, When Jesus arrives in Bethany, fazia 4 dias it had been 4 days que Lázaro estava morto. that Lazarus was dead. Já estava cheirando mal. And he was starting to smell. O cenário era desespero e choro. The scene there was desperation and Mas o crying. versículo 34, But on verse 34, Jesus pergunta: Jesus asks, onde o puseste? where did you put him? Where have you laid him? E elas disseram: Senhor, vem ver. And they said, Lord, come and see. E o versículo 35 diz: Jesus chorou. And on verse 35 it says, Jesus wept. Aqui nós podemos ver o sentimento de Jesus de compaixão. And here we can see Jesus feeling how he had compassion towards this. Você se alegra de ver um filho seu doente? Do you get happy when you see a child of yours sick? Você sorri quando alguma coisa dá errado? Do you smile when something goes wrong? Jesus não se alegra com o teu sofrimento. Jesus does not get happy with your suffering. Ele tem compaixão. He has compassion. Ele sofre junto. He suffers with Ele you. sabe o que você He passa. knows what you're going through. Versículo 39. On verse 39, Eles colocaram uma pedra ali para lacrar o sepulcro. they put a stone to close off where he was buried. Era uma pedra grande e pesada. It was a very big and heavy stone. E no versículo 39, And on verse 39, Jesus libera uma palavra: Jesus says something. tirai a pedra. Take away the stone. O que separava Lázaro do seu milagre What separated Lazarus from his miracle era apenas uma pedra. was only a stone. E qual é a pedra And what is the stone? que está impedindo você de receber a tua vitória? That is keeping you away from reaching what the Lord has for you. Qual é a pedra What is the stone? que impede você de ter um relacionamento mais profundo com Jesus? That is keeping you away from a deeper relationship with Jesus. O Senhor Deus está dizendo através dessa palavra: The Lord Jesus is saying through this word, algumas pedras eu tiro, some stones I will take, mas outras pedras você precisa tirar. but some stones you have to take them out. A palavra de Jesus para você no final deste ano: The Lord's word for you at the end of this year tire a pedra. is take away the stone. Amém? Amen. A Bíblia diz que Marta diz: Senhor, já cheira mal. And the Bible says that said to Jesus that he smelled already. Marta estava colocando um monte de problemas. Martha was just putting up so many problems, issues. Parece que ela estava querendo dificultar as coisas. It felt like she was trying to get things to be harder than they should be. Jesus já mandou: tira a pedra. And Jesus had already said, take away the stone. Mas Marta fica: já cheira mal. But Martha said, oh, but there will be another smell. Versículo 40, que foi o versículo que nós lemos. Verse 40, which was the verse that we read. Jesus diz: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Jesus said to her, didn't I tell you that if you believed, you would see the glory of God? Observe que é uma pergunta. Nós temos um ponto de interrogação no final. Pay attention, as this is a question. There's a question mark at the end of this. Na verdade, essa palavra de Jesus é um puxão de orelha. And this is a way of the Lord kind of giving out to us.
Porque Marta e Maria estavam desesperadas. Because Martha and Mary, they were desperate. E Jesus fala assim: eu já não disse a vocês que se vocês crerem em mim, vocês verão minha glória? And Jesus said, did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God? Jesus está dizendo: se você crê em mim, Jesus saying, if you believe in me, a minha glória vai se revelar na sua vida. my glory will be revealed in your life. Aleluia, Jesus. Você quer que a glória de Deus se revele na sua vida? Do you want that the glory of God be revealed in your life? O que eu preciso fazer? What do I need to do? Você precisa crer. You need to believe. Crer contra a esperança. Believe even without hope. Crer apesar das barreiras. Believe even though there are barriers. Porque não há nada impossível Because para there's Ele. nothing impossible to Him. Quantos podem glorificar a How many Jesus? can glorify Jesus tonight? Jesus então para na frente do sepulcro And Jesus stops on where He was buried e Ele faz uma oração. and He says a prayer No versículo 41. on verses 41. Eu vou ler, depois a nossa irmã vai ler aqui na versão inglesa. I will read and then our sister will read in English. A partir do 41 diz assim: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. So they took away the stone, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this on account of people standing around, that they may believe that you sent me. O que me chama a atenção no versículo 42 What catches my attention here on verse 42 é que Jesus diz assim: Pai, is Jesus is saying, Father, o Senhor sempre me ouve, you always hear me, mas eu faço essa oração but I say this prayer para que as pessoas que estão ao meu redor so that the people around me creiam que tu me enviaste. believe that you sent me. A impressão que nós temos The impression that we have é que Jesus permitiu Lázaro morrer de propósito. is that Jesus let Lazarus die on purpose. Esperou passar todo esse tempo de 4 He dias, waited all this time, 4 days, porque o objetivo de Jesus because his objective era quebrar a incredulidade das pessoas was que estavam em to volta. break the lack of faith on those people. Eu quero dizer uma palavra de Deus para o seu coração. And I have one thing to say to you. Talvez na sua família existe alguém que não creia, Maybe there's someone in your family that doesn't believe, mas o milagre que Deus vai fazer na sua vida but that the miracle that the Lord will do in your life vai quebrar a incredulidade do will coração break delas. the lack of faith in their hearts. Através do que Deus está fazendo em você, Through what God is doing in you, a sua família vai ser your alcançada. family will be reached. Eu quero liberar uma palavra. I want to say a word. Essas cadeiras que estão desocupadas These chairs here that are serão ocupadas pelos will teus be familiares. filled by your family members. Vai chegar um tempo, There will come a time, e não vai demorar, it won't take long, em que você vai entrar aqui com a tua família and that you will come in here with your family. e vai declarar: eu e minha casa And you servimos ao will declare, Senhor. me and my family serve the Lord. Aleluia. Amém? Amen. E eu encerro aqui com as palavras de Jesus. And I finish here with Jesus' words No versículo 43, on verse 43. a sua voz potente. A voz de Jesus potente, Oh, with a strong voice, Jesus said, sem microfone, without a microphone, sem retorno. without anything. Jesus para na frente do sepulcro Jesus just stops where he was buried e diz: Lázaro, vem para and fora. says, Lazarus, come out. No versículo 43, On verse 43. Lázaro, vem para fora. Lazarus, come out. Somente uma palavra de Jesus Only one word from Jesus, e a sua vida nunca mais será a and your mesma. life will never be the same. Aleluia. Aquele centurião disse: o meu servo está doente em casa. The general said, my servant is sick at home. Jesus disse: eu vou até lá. And Jesus said, I will go there. E o centurião disse: eu tenho servos ao meu comando. And the general said, no, I have people who serve me. Não precisa o senhor ir até a minha You don't casa. need to go to my house. Só envia uma palavra Just send one word, e ele será and he curado. will be healed. Aleluia. Somente uma Just palavra one word, e a sua enfermidade pode ser and your curada. illness can be cured. Somente uma enfermidade. Somente uma palavra, desculpa. Just one word, E a sua vida vai ser transformada. and your life will be E eu quero transformed. fazer uma última leitura And I want to finish up with just one sobre a reading voz de Jesus. about Jesus' voice. Na primeira carta
do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. On the first letter of Paul to the Thessalonians, Capítulo 4, chapter 4. versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Capítulo. 4, versículo 16. So it's 1 Thessalonians, O poder chapter da 4, voz de Jesus. verses 13. Isso, So 16. 16, sorry. O poder da voz de Jesus The power of Jesus' voice faz um morto ressuscitar. can make a dead resurrect. Glória a Jesus. E existe uma promessa sobre as nossas And vidas. there is a promise in our lives. 1 Tessalonicenses, 1 Thessalonians, capítulo 4, chapter 4, versículo 16, verse 16. que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Só até aqui. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel. Esse versículo está falando sobre o arrebatamento da igreja. And this verse is saying that when the church will be taken, No arrebatamento da igreja when the church will be taken, haverá um grande barulho. there will be a lot of noise. E o barulho é da voz de Jesus, And this voice is from the voice of Jesus, que vem buscar a sua igreja. that will come to get his church. E a voz de Jesus, And Jesus' voice, no versículo 16, on verse 16, é chamada it's called alarido, a cry, barulho, noise, voz de arcanjo the voice of an e archangel, trombeta de Deus. and with the sound of the trumpet of É a God. potência da voz de This is Jesus, how strong Jesus' voice is, dando um sinal de comando. showing a voice of command. Assim como ele disse: Lázaro, Just the way he said, vem pra Lazarus, fora. come out. Uma palavra de comando. Just one word of command. E aquele que estava morto And the one that was dead ressuscitou. resurrected. E o final do versículo 16 And the end of chapter verse 16 diz que no arrebatamento da igreja, says that when the church will be taken, após ouvirmos a potente voz de Jesus, after we hear the strong voice of God, Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão. the dead in Christ will rise first. Aleluia, Jesus. Você tem essa esperança? Do you have this hope? Nós aguardamos essa voz. We will wait for this voice. E é essa voz que está falando com você And nesta that is the noite. voice that is talking to you tonight. Você pode adorar o Senhor Can Jesus? you worship the Lord? Esteja em pé, por favor. Can you please stand up? Lázaro saiu com vida Lazarus came out with life após 4 dias. after 4 days. Estava cheio de ataduras. He was all wrapped up. E Jesus diz: tirem as ataduras And Jesus says, just release him e deixa Lázaro embora. and let Lazarus go. É isso que Jesus vai fazer na sua And vida. that's what Jesus is going to do in your life. Milagres extraordinários. Extraordinary miracles. Lázaro estava cheirando mal Lazarus was already smelling porque o seu corpo estava no estado de putrefação. because his body was decomposing. Mas a palavra que saiu da boca de Jesus But the word that came out of Jesus' não voice só trouxe a alma de volta ao corpo, not only brought the soul back to the body, mas a voz de Jesus but Jesus' voice regenerou o seu corpo físico. regenerated all his physical body. E Lázaro não estava mais cheirando mal. And Lazarus wasn't smelly anymore. Não estava mais com a pele em decomposição. His body wasn't decomposing anymore. Mas ele estava plenamente curado. But he was fully healed. Amém? Amen. Feche seus olhos. Close your eyes. Senhor, eu te agradeço por esta noite tão maravilhosa. Lord, I thank you for this amazing night. Pelos louvores que nós ouvimos. For the worship that we heard. Pela porção da tua palavra através do Thomas. For the portion of your word through Thomas. Pela vida do pastor Cláudio e da irmã Fernanda. For Pastor's life and Fernanda's life as well. Pela vida de todos que estão presentes For aqui the essa life of noite. everyone that is here tonight. Nós te agradecemos. We thank you. E nós cremos na tua And we palavra. believe in your word. Que assim como o Senhor ressuscitou The Lázaro, same way that you resurrected Lazarus. nós também seremos ressuscitados We naquele will dia. also be resurrected on that day. Nós seremos We will arrebatados. be brought to you. Porque a nossa maior esperança Because our biggest hope, não é uma cura momentânea, it's not a momentarily healing, mas é a redenção completa da but nossa it's the vida. complete redemption of our lives. O dia em que nós ouviremos a sua The voz, day that we will hear your voice. os mortos em Cristo ressuscitarão The primeiro, dead in Christ will resurrect e os first. que estiverem vivos serão transformados. And the ones that are alive will be transformed. E para cumprir João 14, And so that John 14 will be fulfilled. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus says that
that in my Father's house there is a lot of places, E quando eu voltar, and when I come back, vos levarei para mim mesmo, I will take you with me, para que onde eu estiver, so that wherever I am, vocês estejam também. you will be with me. Que o as well. Senhor nos abençoe, May the Lord bless nos us livre de todos os males. and keep us away from harm. Pode nos faltar tudo, We can lack everything, só não retires de nós but just don't take o teu Santo your Espírito. Holy Spirit. Assim nós te oramos And this is how we e pray. te agradecemos And em we nome de thank you Jesus. in the name of Jesus. Amen. 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 God bless. Amen. Thanks.